Vamos começar agora com as ferramentas de texto. Vamos começar pelas principais, que é o ChatGPT e o Gemini. Vamos começar com conceitos bem básicos sobre o que é prompt, o que dá para fazer inicialmente, como mais ou menos funciona. E a gente vai avançando para coisas bem avançadas mesmo, até análise de dados. Você vai ver que dá para utilizar o ChatGPT em todas as áreas da sua vida. Principalmente nas áreas do seu negócio, do seu trabalho. Todos os processos que você faz, possivelmente, alguns deles, dá para incluir o ChatGPT. Ele não vai fazer tudo para você. E ainda bem que não, né? Senão você não teria mais trabalho mesmo. Mas ele pode te ajudar nesse processo de acelerar algumas coisas mais repetitivas. Eles estão melhorando a possibilidade, então quanto mais tempo está passando, melhor está ficando os modelos. Porém, é da nossa responsabilidade de entender o que eu posso usar o ChatGPT ou não. Tem pessoas que têm mais facilidade com isso, conseguem já observar e entender como vai usar. E outras pessoas têm muita dificuldade. Então vamos lá, presta atenção, vamos começar inserindo algumas coisas no dia a dia e você pode ter muita produtividade mesmo. Essa interface do ChatGPT, como a gente falou antes, é muito simples, né? Você põe um texto aqui e ele começa. Para mostrar um pouquinho o que ele pode fazer, ele não é como se fosse o Google. Então ele não é uma coisa que você põe uma pesquisa e ele te dá um monte de link. Não, ele vai te dar alguma coisa, ele vai fazer algo para você. Então por isso eu chamo de instrução, que em inglês é prompt de comando, né? Tu vai dar um comando para ele, mas eu gosto de traduzir como instrução. Dá uma instrução e ele vai fazer uma tarefa para você. Por exemplo, eu posso pedir para ele me ajudar a entrevistar alguém. Eu vou entrevistar alguém, né? Digamos que a minha empresa é pequena, eu preciso contratar alguém, eu preciso entrevistar um desenvolvedor full stack, o programador. Só que eu não sei nem o que perguntar para ele para saber se ele é bom ou não. Então o ChatGPT pode me ajudar com isso. Preciso de ajuda para a criação de perguntas de uma entrevista de emprego. Vou entrevistar um desenvolvedor full stack. Não sei o que perguntar para ele. Então ele vai aqui, primeiro ele dá umas ideias, né? Ele sempre é um cara muito legal, ele sempre vai tentar responder muito bem para você. E vai fazer uma série de perguntas técnicas. Pode falar sobre background, como desenvolvedor. E quando eu ponho, por exemplo, full stack, ele entende todo o contexto disso. Então ele vai perguntando coisas realmente do universo do full stack. Como eu falei antes também, eu posso fazer um follow-up, eu posso continuar, né? Foca mais nisso, foca mais naquilo. E eu posso ir perguntando aqui detalhes. E ele vai me ajudando a melhorar. Eu posso tanto editar também o meu post, digamos que eu quero melhorar um detalhezinho, não botei um detalhe que poderia ser importante. Eu posso editar a mensagem aqui e resolver e adicionar o que eu preciso, quanto eu posso continuar lá embaixo e fazer perguntas. As duas formas funcionam, mas depende do teu objetivo. Então aqui tem perguntas mais técnicas, perguntas de comportamento de soft skills. Pode escrever um projeto onde você teve que trabalhar de perto com designers, gerentes. Isso é legal. Outra coisa legal, digamos que eu queira melhorar um pouco essas perguntas de soft skills. Eu posso marcar essa parte aqui, clicar em responder, e aí, aqui embaixo, ele já seleciona aquilo e eu posso alterar esse trecho. Então ele vai levar em consideração tudo aquelas perguntas soft skills, mais isso aqui que eu escrevi, para continuar a criação. Isso é muito legal. Agora eu vou dar uma dica do que eu usei lá no início. Eu usei um negocinho muito interessante no início, que é muito simples também. Eu botei um pouquinho sobre o contexto. Então eu falei que eu precisava de ajuda para a criação de perguntas de uma entrevista de emprego. Por quê? Porque eu vou entrevistar um desenvolvedor full stack e não sei o que perguntar para ele. É pouquinha coisa? É, mas é um pouco do contexto. Isso aqui você nunca escreveria no Google, mas no ChatGPT você pode. Então é bom abrir essas possibilidades de escrever mais coisas, especificar um pouquinho mais, sem ter muito medo. Começar do zero de novo. Se eu clicar lá naquele lapisinho lá em cima, na esquerda, eu começo de novo. Outra coisa interessante é que se você segurar o Shift e apertar Enter, ele vai para a linha de baixo sem mandar mensagem. Então você pode separar por etapas. Por exemplo, contexto, objetivo, 2 pontos, aí Shift Enter. Tarefas. Então aqui eu posso preencher essas etapas. Contexto. Digamos que eu quero criar um evento, quero organizar um evento, mas preciso organizar aqui, eu tô todo perdido, não sei nem como fazer para começar. Então eu botei contexto, estou organizando um evento sobre inteligência artificial, um workshop com apresentações de trabalhos que envolvam IA. Você pode ver que é bem coloquial até que eu tô escrevendo, né? Mas tá falando sobre o evento e um pouquinho sobre o workshop. O objetivo, capacitar a minha equipe interna a usar as ferramentas para melhorar a produtividade. E aí agora eu posso as tarefas. Me ajude a criar um esboço do evento, que começará às 8 da manhã e terminará às 16 horas. Vamos ver como é que vai ser? E agora ele começou a criar todo ali a lista de horários, a recepção, das 8 às 8h30, dá uma ideia. 8h30 às 9, abertura e introdução, palestrante, Leonan, eu vou dar as boas-vindas. Sessão teórica. E agora eu posso continuar também fazendo, né, o follow-up ali, mudar algumas coisas, evoluir dentro do que eu gostaria. Mas eu tô mostrando isso para vocês verem como ele pode ser muito mais do que só criar texto. Eu posso realmente usar ele para me ajudar a criar eventos, por exemplo. Lógico, você tem que olhar isso aqui como um guia, como um rascunho. Você copia esse material, leva para o Google Docs ou para o Word, faz alterações, muda como você quiser, mas para mim funciona muito bem. Eu organizo muita coisa da minha vida, da minha produção, para minha equipe, para vários projetos que eu tenho. Aí às vezes me ajuda a tirar aquela ideia da folha em branco, tiro da cabeça, põe no papel
e começa a fazer muita coisa. Tem me ajudado muito e eu acho que pode realmente ajudar vocês também. Vale lembrar que quanto mais coisa eu ponho aqui de informação, melhor vai ser o resultado. Por enquanto, eu estou fazendo coisas muito genéricas. E quanto mais genérico, a resposta também vai ser genérica. Ainda aqui nesse caso, como ele está treinando, ele está atualizando memória, ele sabe um pouco mais sobre mim, ele vai entendendo um pouco mais sobre o que eu estou fazendo, ele vai ficando um pouco menos genérico com o tempo. Mas você que vai começar do zero, vai estar super genérico. Tem que botar mais ideias mesmo, fala mais com a ferramenta. E para mostrar também como uma palavra-chave pode mudar tudo, eu vou ter um exemplo bem legal que é o seguinte. É um formatinho, não é o único formato nem nada, mas pode ser uma ideia interessante para você entender como as coisas podem mudar. Escreva um texto de tamanho sobre, no estilo. Isso aqui é muito legal, porque a gente pode ver como os parâmetros são variados, não são tão fixos. Por exemplo, no tamanho pode ser grande, pequeno, miúdo, super pequenininho, enorme, muito grande, ou ele pode ser mais definido. 2 parágrafos, 3 parágrafos, 5 parágrafos. Eu não recomendo botar uma página, 2 páginas, porque o que é uma página? Ele vai tentar entender o que é uma página, mas o que é? Pode ser uma página dependendo do tamanho da fonte, pode ser maior ou menor, né? O que é uma linha e 2 linhas? Dependendo do tamanho da fonte, dependendo do tamanho do espaçamento que ele está disponível, é mais ou menos. Você pode ser bem objetivo. Eu quero 2 parágrafos, por exemplo. Sobre, aí é que eu posso botar o assunto que eu quiser. Então eu posso ser um pouco mais genérico, mas eu também posso ser mais específico. Eu posso falar sobre inteligência artificial, legal. Mas eu posso falar sobre inteligência artificial generativa no aprendizado de crianças com autismo. É algo muito mais específico. E o estilo, eu posso botar de várias formas também. Eu posso botar estilo de blog, estilo de postagem para LinkedIn, estilo de livro, de publicação, de carrossel, de TikTok. Então eu vou começar aqui com estilo de postagem para LinkedIn. Vamos só ver como é que tá. Enquanto ele carrega, eu vou falar para você. Isso aqui, ele vai fazer uma maluquice aqui, igual quando eu pedi para fazer uma receita de sushi de macarrão, entende? Ele vai juntar algumas informações do banco de dados. Mas nesse caso, como é inteligência artificial generativa no aprendizado de criança com autismo, eu não posso utilizar isso aqui como se fosse verdade. Se ele der algum dado, tem que pesquisar, porque a maioria desses dados podem estar errados. Eu só estou mostrando um exemplo, beleza? Leva isso em consideração. Então, beleza, aqui fez 2 parágrafos. E aí você já entendeu que se eu botar aqui 4 parágrafos, ele vai simplesmente mudar o texto para 4 parágrafos. Mas não é só mudar o texto para 4 parágrafos. Ele vai mudar também a forma de escrever, porque um texto de 4 parágrafos tem mais espaço, então ele também vai ganhar isso. Então ele não vai só encher de linguiça, ele vai botar coisas diferentes. É bom perceber esse além disso aqui. Ele sempre escreve um além disso. Quer ver? Ó, da outra versão tinha um além disso também. E é muito comum ele escrever um além disso perto do final do texto. É bem do meio para o fim do texto, ele escreve um além disso e adiciona algumas informações. Então tome muito cuidado. Legal, então a gente botou aqui 4 parágrafos, a gente mudou uma palavra só, já alterou bastante o resultado. Isso pode ser em várias coisas. Vamos botar de novo 2 parágrafos, que fica mais fácil de visualizar. E em vez de ser postagem no LinkedIn, no estilo de e-mail corporativo. Então, antes de mudar, vamos só ver aqui, ó. Inteligência artificial generativa tem se mostrado prazerosa e vai indo embora e escreve um texto, certo? Vamos ver se tem alguma mudança se eu botar para e-mail corporativo. Ele já mudou toda a tonalidade, né? Assunto, botou assunto. Prezados colegas, gostaria de compartilhar um desenvolvimento empolgante no campo da educação especial. E começou a mudar. Agora ele fala em primeira pessoa, para outras pessoas. Mas o além disso está aqui ainda. O além disso ele sempre põe. Se eu adicionar que é um e-mail, ele vai mudar. Se eu botar mais informações sobre o e-mail, que estilo de e-mail eu quero, por exemplo, se eu botar e-mail informal para grupo de amigos. Pronto. Ele já mudou também. Então é muito importante a gente saber o que a gente quer. Qual é a função do e-mail, para quem vai ser e qual é a intenção que eu quero com isso. Oi, pessoal. Queria compartilhar uma descoberta muito interessante e aí vai no e-mail também. Dessa vez ele não botou além disso, né? Fiquei super empolgado ao saber que a tecnologia está caminhando para realmente fazer a diferença. Então tá um pouco mais informal também, porque é um grupo de amigos. Então um grupo de amigos altera bastante. Outra coisa possível é você botar no estilo de alguém famoso. Por exemplo, o estilo do Galvão Bueno. Então agora ele vai fazer amigos e amigas, que espetáculo. Ele vai pegar todos os textos e conteúdos que tem do Galvão Bueno e tem o estilo dele. Provavelmente ele vai falar sobre esporte em algum momento, porque tem muita coisa esportiva de competição, tem um monte de palavras, né? Ele é bem exagerado, pra cima, com muita empolgação. Então aqui espetáculo, está revolucionando o aprendizado das crianças, é coisa mais exagerada, né? É como se cada criança tivesse um professor particular disponível 24 horas por dia. Então isso aqui é importante para você entender como muda muito o prompt, as palavras-chave, dependendo de como você coloca. Então um detalhezinho muda tudo. Se você especificar mais o assunto, se você mudar o estilo, e são parâmetros que você pode adicionar. Então eu posso botar um estilo de e-mail do Galvão Bueno,
estilo de postagem do LinkedIn, da Vogue, da revista Rolling Stone, do Bill Gates, do Elon Musk, não importa. Não é que a pessoa tá falando, mas ele vai pegar um pouquinho das palavras que a pessoa usa pra botar no texto também. Isso é muito legal pra criar coisas mais criativas, sair do teu normal, né? E assim, muitas vezes a gente escreve o e-mail inteiro com o ChatGPT. Porém, você pode escrever por você o e-mail que você quer e pedir pro ChatGPT só dar uma mudada. Então fica melhor, fica mais pessoal, porque foi você que escreveu, mas ele ajusta algumas coisas. E eu uso muito isso. Eu não sou uma pessoa que escreve muito bem, mas eu agora consigo escrever os meus textos e peço pro ChatGPT dar uma aperfeiçoada. Então não é que ele fez por mim, ele melhorou algo que eu tava fazendo, e se eu sei a intenção pra quem eu quero, como eu vou entregar, fica mais fácil e fica mais pessoal, fica mais meu. Essas são as dicas iniciais pra gente começar. Nas próximas aulas, a gente vai ver algumas coisas mais avançadas de como utilizar para ter melhores resultados e sempre com dicas práticas. Então faça isso aí, comece a utilizar essas ferramentas no seu dia a dia.